hoje, de uma forma rápida, em uma hora só, foi basicamente o ultrassom na atualidade, né? Onde o ultrassom entra principalmente no que seria, né? Essas novas fases e as novas diretrizes do que seria, vamos dizer assim, o nosso tratamento periodontal atual, que mudou bastante em relação a isso. Então nós vamos falar hoje aqui, nós vamos discutir 6 tópicos, né? Eu acho que são 6 tópicos bem abrangentes para a gente poder entender como funciona o ultrassom e como aplicá-lo ele hoje dentro de uma rotina, né, embasada em evidência científica, obviamente, né? Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é a classificação e a diretrizes, né, do tratamento. Então, o que a gente sabe que nesses últimos anos, principalmente começando com 2017, né, saiu a nova classificação das doenças periodontais, né, e periimplantais e suas condições. Ou seja, foi uma reviravolta, porque a forma como a gente encarava a doença periodontal e principalmente como a gente trata mudou drasticamente, né? Então é um negócio que revolucionou em muitos aspectos a forma como a gente conduz o tratamento periodontal, tá? Na sequência, tanto em 2020 como em 2022, vieram os guidelines, né? Ou as novas diretrizes para tratamento periodontal. Porque o que acontece? O tratamento periodontal hoje é guiado pela classificação. Então precisa-se saber primeiro a classificação, porque é ela que manda, né, o que deve ser feito. Então depois que soltaram a classificação, se reuniram, subsequentemente no ano de 2020 e 2022, para estabelecer os guidelines, quer dizer, as diretrizes de como deve se tratar, né? E isso, obviamente, mudou muito a forma como a gente trata e aborda os nossos pacientes periodontais hoje em dia, né? Então, lá em 2017 e 2018, veio a nova classificação das doenças periodontais, né? Que basicamente hoje divide a doença periodontal, a gente classifica em estágio e em grau, né? E lógico, não vamos discorrer sobre isso aqui, mas precisa se saber isso daí. O estagiamento vai de 1, 2, 3 e 4, né? O 1 mais simples, o 4 mais complicado e o grau também, né? Um tem a ver o estágio com as características e o grau tem a ver com a progressão. Então, o estágio determina basicamente o tratamento. Você deve tratar aquele paciente naquele momento que ele se apresenta no seu consultório, né? Não é que ele foi uma vez há 10 anos, você estagiou ele vai ficar assim. Não, o paciente nunca é, o paciente está. Então ele está desse jeito. Pode estar de um jeito hoje, está de um outro jeito daqui a 2 semanas, 2 décadas, né? Então há de se estagiá-lo naquele momento. E o grau tem a ver com a manutenção, porque doença periodontal é uma doença crônica, né? Toda doença crônica não tem cura, ela precisa ser, né, controlada. E para controlar é a manutenção. É o que a gente faz dentro do nosso consultório e principalmente o que o paciente faz em casa, né? Então não tem jeito, tá? Mas basicamente é isso daqui, de uma forma muito reduzida, né? Estagiamento tem a ver com o tratamento e o grau, a forma como você progride aquele paciente, tá? Daí em 2020, em 2017 teve a classificação e em 2020, 2022 teve né, o trabalho e a reunião em grupo para se estipular os guidelines, né? Como tratar pacientes. Então, primeiro veio do estagiamento 1 a 3 e depois de 2 anos veio o estágio 4, que é mais complicado, né? Eles deixaram o estágio 4 para um outro grupo, que é complexo também, né? Aqueles pacientes com um problema muito mais sério, né? Então, mais difícil de controle e, consequente, reversão, né? E nesses guidelines é que a gente começou a ver a importância da terapia básica. A terapia básica hoje é um negócio que tem que ser rápido, porque você tem que lutar basicamente com uma coisa que a gente fala, que é a disbiose, né? Hoje a gente sabe que a questão microbiológica é o que guia, né, tanto o avanço dessa doença, né, tanto a complexidade dela, como a reversão dela também que a gente vai fazer. E é um negócio extremamente dinâmico, né? Se a gente for ver o biofilme, né, a gente sabe que ele tem essa condição oportunista.
Então, aquele tratamento que a gente fazia, aquela terapia básica, de pegar 2 dentinhos, fazer tudo que tinha que fazer, volta a semana que vem, faz mais 3, volta na semana, faz 2. Quando você está no último lá, os últimos 2 dentes, aquele que você descontamina, aquele já está recontaminado. Então não funciona mais assim hoje, né? Outra coisa, para os estágios mais avançados, às vezes 3, muito provavelmente 4, você tem que entrar com antibiótico também. E o antibiótico não dá para você ficar dando 3 meses. Então você vai dar um espaço lá de 1 mês, às vezes, né? Uns 45 dias. Então a terapia básica tem que estar ali, naqueles 45 dias. Então o máximo que você tem que fazer, né, flutuaria em 4, estourando 5 sessões. Então você pega uma boca inteira e reverte essa disbiose, né, em 4 sessões manualmente, como a gente fazia antes, não há como. Por isso a importância da, né, raspagem mecanizada, saber como utilizar, porque ela realmente adianta muito essa situação e nos permite fazer essas abordagens de uma forma mais rápida, né? E previsível também, obviamente, né? Então, hoje em dia, basicamente, o que a gente faz é isso daqui, ó, em 4 sessões. Vocês estão vendo como a gente tem que derrubar a concentração de micro-organismos? Tem que ser um negócio meio pesado, né? Então, naquela primeira sessão que a gente faz tudo que é possível fazer. Raspagem manual, raspagem mecanizada, com ultrassom. Periocete a gente usa muito também para planar superfícies radiculares, né? E facilitar a cicatrização e dos tecidos e a higienização também, né? Polimento e escovação. Escovação já começa dali, desde o começo, que é imprescindível. O paciente precisa fazer a parte dele, né? Pode fotografar, por favor. Ali, ó, e nos casos onde você tem estagiamento 3 um pouco mais sério e o estagiamento 4, entrar com antibióticos, né? Que há toda uma sequência específica, sustentada por evidência científica pesada, para que a gente use sim antibióticos já na primeira sessão. Ela começa ali e vai tomando, mas são para esses estágios mais complicados, né? Basicamente, a gente usa amoxicilina associada ao flagil, que é o metronidazol, né? Eu falo MTZ, mas é o metronidazol. Continua porque e continuar, existem outros coisas que podem, mas embasado cientificamente é esse daí. Só para vocês terem uma ideia, na quantidade total de artigos que já se inscreveu, que se publicou, coisa e tal, o campeão, o assunto campeão é a cárie. São os maiores artigos, ele tem maior número, né? Na sequência, é o uso desses antibióticos. A sequência. Então é um negócio muito pesado, não dá para você falar, não, isso eu não vou usar. Existe evidência científica, fatídica, pesada, que tem que se usar. Não há desculpa. Agora, como usar a sequência, não dá para a gente falar aqui, mas precisaria sentar e perder alguns dias para explicar, né? Mas é basicamente isso daqui, né? Então aqui, ó, na segunda sessão, a gente continua fazendo a raspagem manual, periocete, clorexidina também, o paciente entra com isso, né? E ali nessa segunda sessão a gente começa, lógico, a entrar em áreas mais complexas, né? Bolsas profundas, defeitos de furca não tão avançado, precisa entrar também. E ultrassom nessa hora, sempre junto. Ultrassom e raspagem manual. Ah, raspagem manual não se faz mais hoje? Não, isso é uma falácia, lógico que se faz, né? Mas hoje em dia não é aquela coisa pesada. Você entra para fazer um refino. Às vezes até para checar se o que você fez com ultrassom surtiu efeito, né? Eu digo que não existe melhor som da periodontal do que uma cureta bem afiada. Você desce com ela, você vem sentindo. Se tem alguma coisa, pega o ultrassom outra vez e vai ali naquela área, com pontas específicas, coisa e tal, mas a gente faz isso. Mas tem que ter cureta, imagina, não tem essa de, eu não uso cureta mais. Então, troca de profissão, ou de área, né, basicamente. Segunda sessão, repete aquilo, a terceira sessão, você repete aquilo que você fez na segunda sessão, até você ter certeza que está descontaminando tudo, né? Então, aqui, ó, bolsas profundas,
E aqui a gente já começa com os polimentos, né? Tanto os coronários, né? Quanto hoje a gente faz o subgengival. A gente usa pontas de jato que não é de bicarbonato, né? É com glicina. Então são pontinhas que a gente entra dentro da bolsa. É um negócio meio novo, mas está funcionando bem, porque daí você faz o polimento subgengival e daquelas áreas, né? É muito bom também para lesões periimplantares, manutenção, mas não é o caso aqui, não dá para explicar como é que funciona e como é que faz, né? Só para mostrar o que a gente vai fazer. E na sessão 4, você vai reavaliando tudo que você fez, né? Deu certo, beleza, vamos avançar para o que seria a fase 2 do tratamento periodontal, que é o guideline, né? Que seria a fase invasiva. Ou se não tem fase invasiva, reavalia manutenção. É sempre assim, né? Sempre aqui também, eu botei grande a orientação para higiene oral. Tem que pegar, o paciente tem que fazer isso daí. É a mesma coisa que um diabético tipo 2, que sou eu, fala assim, não, eu não vou tomar insulina, tá bom? O médico lá diz, tchau, não vou assistir a sua morte aqui, né? É louco, você faz a sua vida que você quiser, mas não quero saber de você. Ou segue aquilo que está fazendo, o que é proposto, ou não se trata, né? Não está tratando. É o tratamento. Escovação é tratamento. É aquilo que o cara faz em casa. Eu vou falar que é meio em off aqui, é a coisa mais importante até. Se o paciente não faz isso, não adianta você fazer tudo isso com maestria, o negócio vai, né, por água abaixo mesmo, não tem jeito. Segundo tópico. Desculpa, perdão. Tá. Isso são em intervalos semanais, principalmente aqueles que você está usando o antibiótico, né? Porque daí o cara está tomando antibiótico, você não pode deixar ele ficar sem aquele colchão, né? Ele está dentro daquele casulo. Então o ideal é fazer sessões semanais. Não posso, eu vou viajar, tenho um compromisso. Não, então volta quando você puder. Daqui a 15 dias, 20 dias, mas tem que fazer aquilo lá, né? Senão o que acontece? As bactérias, os micro-organismos vão repovoar, você tem que começar tudo outra vez. Daí dá. Não, na verdade, você dá 45 dias. Por isso que tem que... Mas a pessoa fica assim, nossa, mas tudo isso, mas Mas tem evidência que prova que naquelas situações, alguns estágios 3, não são outras dosagens, é outra posologia, né? Mas tem que dar para esses casos 3 e 4. Para eles fazerem as perguntinhas? Então você vai ser a moça do microfone. Alguém que fizer questão aí, você entrevista a pessoa, tá bom? Mais fácil? Você já vai ganhar um lanche. Depois, né? Não esquece o lanche não. Segundo item, os dispositivos, né? Então, dispositivos ultrassônicos periodontais, né? Que é o que a gente tem hoje? Primeiro, entender o que é ultrassom. As pessoas falam, vem aí, coisa e tal, mas não entendem muito bem, né? Ultrassom é uma frequência de vibração, ele gera, né, um som, entre aspas, né? Mas o que acontece? É onde ele se encaixa, né? Então a gente tem as faixas de infrasounds, que a gente fala, né? Então, som subsônico, né? A gente tem a zona acústica, que é uma zona sônica, né? E a gente tem uma onda ultrassônica, tá? Elas se dividem nesses valores, ó, de 20 Hz e 20 kHz, tá? Então vamos lá, o que acontece? Quem que se comunica, né, subsonicamente, né? Aqueles ratos de asas, os nossos pombos, né? Você vê eles falando curu-cru, mas você não está ouvindo, ó o idiota vindo aí, vamos cagar na cabeça dele, entendeu? Por isso que cagam e a gente não sabe o que está acontecendo. Eles estão rindo da gente lá, mas a gente nem está sabendo. Eles se comunicam através de faixas de som. As baleias, que isso é clássico, né? Os elefantes também, eles conseguem emitir, né, sons subsônicos e só eles conseguem se comunicar. Um adulto sadio, normal, escuta nessa faixa aí, né? 15 kHz, né? E aqui, ó, são os golfinhos, né? Os morcegos também, que estão numa faixa supersônica, né? Então, você vê. Aonde estão os nossos dispositivos ultrassônicos, né? Então, aqui a gente tem aquelas canetinhas sônicas,
que a gente comprava e ligava naqueles encaixes, como é que fala? Borden, né? Então isso daí a gente ouvia, você escuta o barulho, por isso que é desconfortável, o paciente fica meio surdo, coisa e tal, né? Nós temos o ultrassom propriamente dito, então a gente não escuta ultrassom, geralmente a gente liga o ultrassom pisa e não escuta nada. Você vai escutar a hora que encosta ele em algum metal, ou às vezes quando você joga o jato, abre o jato de água, a água bate nele, você escuta aquele barulho, né? Mas a vibração não se escuta nada, tá? E o ultrassom que a gente faz exames, coisa e tal, ele é outro tipo de frequência. O ultrassom que a gente trabalha é 30 kHz. Aquele ultrassom para formar a imagem, né, é 30 MHz. É muito mais forte, né? Então não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala, é o mesmo ultrassom que a gente faz lá. Não, nada a ver. É outro aparelho, outro tipo de coisa, né? Como é que a gente trabalha com o ultrassom? O ultrassom ele trabalha de duas formas, através da frequência e da potência. Frequência, pessoal, é a forma que ele vibra, quanto ele vibra por milissegundos, né? Isso é fixo, não se altera. O ultrassom vem com esse valor, não tem. Então tem ultrassom que às vezes vem com menos, um pouco mais, os que vêm com mais, obviamente, são um pouco mais caros, né? Mas isso não se altera. O que a gente altera é a potência. A potência ela tem a ver com o deslocamento da ponta. Então, você aplica uma potência, né, que é um diferencial de eletricidade, ele mexe de uma forma pouco, ele se desloca pouco. Quando se aumenta aquela potência, ele aumenta o deslocamento. Então, isso vai fazer com que a gente possa trabalhar com diferentes tipos de inserto. Porque não adianta também, esse cálculo não está saindo, aumenta aquela potência. Não é isso, a gente vai explicar que é como se fosse um chicote. Certos insertos foram feitos para trabalhar com potências específicas. Se você trabalha com ele abaixo para não sentir dor, ou acima para tirar um cálculo que você acha que, né, que não sai, ele não dá o chicote certo, ou seja, ele não faz nada, né? Então tem que seguir a indicação da potência correta. Por isso que existe a chave de potência. Não é para você dar uma acelerada para ser mais rápido, né? Não, eu estou trabalhando com esses insertos, eles trabalham nessa faixa. Trabalho com outros insertos, eles trabalham nessa faixa. Por isso que existe essa variação, vamos dizer assim, né? Então a frequência é isso, é a quantidade de ciclos que ela oscila por tempo, né? E é fixa. E a gente tem o aumento da potência, ele se desloca muito maior, né? Frente você aumenta, então ele é variável. Isso é a única coisa que você vai conseguir ajustar. Mas tem muito mais a ver com o tipo de inserto que você usa do que com a necessidade de se raspar mais ou mais rápido. Isso daí é a técnica de se usar a ponta na hora H, né? Nós temos dois grandes tipos de emissores de ondas ultrassônicas em odontologia, né? O magnetrospectivo, que é o famoso Cavitron, né, que o pessoal usa muito hoje em dia, ainda é muito bom, principalmente nos Estados Unidos, que tem muito a cultura do higienista, né? O cara que está com doença periodontal, ele vai ao consultório, né? Primeiro ali, passa por uma higienista, tira o grosso, depois que vai para o especialista. Mas é uma cultura deles. Aqui no Brasil isso não colou muito, né? O nosso paciente paga, ele quer que você faça tudo, né? Até servir café para ele, mas ele quer isso daí, não tem jeito, né? Como é que funciona? Você tem placas aqui, ó, chamam nickel stack, né? São várias placas em camadas, né? A energia elétrica passa por ele lá e pelo núcleo desse transdutor, ele vibra aquela ponta. O inserto dos aparelhos magnetospectivos é tudo isso aqui, ó. Ele é tanto transdutor como a ponta junto. Ele é grandão, né? Mas é muito bom, serve para isso. Outra coisa que tem uma característica, a água que entra é a mesma que resfria isso daqui. E a mesma que sai, que vai sair ali né, pelo tubo e você vai conseguir fazer aquela lavagem do que está sendo feito, né? Então ela sai ligeiramente aquecida, a uns 38, 39 graus, que bate mais ou menos com a nossa temperatura, né? Agora, isso daí diminui a sensibilidade, isso é outra fleuma também. A água aquecida não diminui sensibilidade na hora de você usar o ultrassom, seja qualquer ultrassom. Então tem aparelhos que estão vindo com isso, tem gente que diz que tem que aquecer a água,
Não existe evidência científica que prove que isso diminui a sensibilidade. Muito pelo contrário, isso não ajuda em nada. O que ajuda é a técnica, a pressão que você vai ter que aplicar e a seleção do inserto certo também, tá? Então aqui, a mesma água que é usada para esfriar, que esquenta pra caramba, ela passa e sai aqui. O que não acontece com os piezoelétricos, que é a maioria desses ultrassons que a gente tem aqui. O piezoelétrico você tem um transdutor, você tem um núcleo e daí você vai encaixar, né, a sua pontinha aqui, ó. Tá vendo? A gente rosqueia a ponta. Ou seja, você troca só aquela pontinha, que é basicamente esse esquema que a gente tem. Daí você liga esse disquinho aqui, ó, ele treme, né, vibra e vai passar essa vibração para cá. O fluido de água que você vai usar para lavar, para irrigar, ele passa pelo meio aqui, ó. Então ele não esquenta, ele pode esquentar aqui com a ponta, mas é muito pouco, né? Mas é um controle bom, porque você pode usar ele até sem água, porque em endodontia a gente faz alguns serviços, né, intracanal, para tirar parede, teto, assoalho, você não entra com irrigação. E ele não queima por causa disso. O Cavitron queima. Usou sem água, ele para na hora, queima, e você tem que jogar fora aquele inserto, que você joga tudo, né? É bem caro. Esse aqui não há a necessidade, mas a diferença deles dois. Eu não falei, mas vocês viram aqui, ó, tem um símbolozinho universal que não deve ser usado em pacientes com marca-passo, né? Outra coisa que também a gente está vendo com implantes como é que chama? Coclear. Implante coclear, o cara fica atordoado com qualquer uso de ultrassom, qualquer ultrassom. Daí tem que ir na mão, fazer o negócio, né? Mas é muito pouca gente, dá para fazer. Mas tem que perguntar antes. Tem que estar na ficha lá. Usa marca-passo? Sim ou não, implante coclear. Aqueles aparelhos auditivos também é interessante tirar para fazer, tá? Bom, o tipo de oscilação é diferente também. O magnetrospectivo, ou seja, o nosso Cavitron, ele faz uma oscilação elíptica. A ponta faz isso aqui, ó. Isso dá uma característica na hora de você raspar os dentes, né? O piezoelétrico não, ele tem uma oscilação retilínea. E é importante ter isso em mente, porque muito da forma como você aplica a sonda, a força que você faz, o movimento, o eixo que você vai fazer a raspagem, o ultrassom, está relacionado a isso daqui. Então a gente vai ver para frente que isso tem uma influência determinante na forma de você fazer essa raspagem de uma maneira correta, eficiente e menos dolorosa para o paciente também, tá? Isso tem muito a ver. Então aqui é uma oscilação retilínea na maioria desses aparelhos. Como é que a gente funciona? Se você for ver, a ponta de ultrassom, ela funciona assim, ó. Ela mexe nesse sentido. Dá para vocês verem aqui? Né? Então, quando você vai aplicar isso numa face de um dente, existem áreas que você consegue raspar de uma maneira melhor, outras não. Até outras são proibitivas, né? Essa seria o padrão ou a área onde existe eficiência em debridação. E essas duas faces aqui, frente ao eixo, é onde não se deve usar. Então, se você colocar um dente aqui, ó, quais são as áreas que você, com esse eixo aqui, tá vendo? Entrando com a sonda, né? E a sonda nesse eixo. Quais são as áreas que você tem que raspar? Todas essas faces aqui, ó, as faces livres, né? Tanto a vestibular como a lingual. Se você for tentar entrar nesse eixo, tá? Para tentar raspar faces proximais, o que que ele vai fazer, ó? Esse é o dentão aqui, tá vendo? Aqui tá a sonda de ultrassom, tá fazendo isso? Se eu não inclino ela e venho reto, o que que ela faz aqui? Ela raspa alguma coisa, ó. Aqui, ó. Ela tá só oscilando, batendo. Daí é aquela paciente, putz, grila. Dor, que coisa chata, odeio vir ao dentista, aquelas coisas, né, que desculpa, né? Então são áreas onde você... Ou seja, você tem que trocar a angulação da sua ponta, o que nas regiões posteriores não é possível fazer. Tem a comissura, não dá para entrar, né, no eixo, né, no eixo perpendicular a esse dente. Daí você tem que trocar o quê? A ponta. Existem pontas só para raspar as áreas interproximais. Ou seja, para raspar você não usa uma ponta só. Às vezes você usa 3 ou 4. Eu tenho 2 unidades de ultrassom e fica com 2 pontas. E a Nádia vai trocando conforme eu vou avançando. Mas usa umas 4 pontas cada sessão. E tem que ir trocando e usando, né?
já é outra coisa, outro universo que a gente não imaginava, né? O pessoal tem uma ponta só, usa 10 anos e não quer trocar outra, né? É difícil, né? Mas isso é uma alimentação. O aparelho ele funciona assim, né? É uma enceradeira. Não adianta querer usar a enceradeira em pé, assim, sabe? Ah, vou pegar assim. Não, tem que botar ela contra o chão. É meio óbvio, né? É que a gente não vê como a sonda se performa, imagina que ela está fazendo todo o movimento. Por exemplo, o que não acontece com o Cavitron. O Cavitron não faz aquele movimento elíptico. Por isso que a vantagem e que as higienistas gostam muito de usar. Porque você pode usar ele em qualquer face. Ele não faz esse movimento, ele é como se fosse ó, uma enceradeira. Né? Então ele vai raspar aqui, ó, ele raspa aqui também. Então a diferença, né, dele, né? O problema é que ele não tem pontas tão delicadas para se fazer isso. Ele tem o quê? Uma alta potência, então as pontas oscilam muito. Então para raspagens subgengivais, delicadas, ele não funciona. Por isso que se usa muito no aspecto supragengival, né? Então você pode usar ele em qualquer uma das pontas, né? Ah, é só isso mesmo? Não, hoje em dia já desenvolveram um piezoelétrico que faz movimento oscilatório. É o PT3 ali que tem. O PT3 é um ultrassom piezoelétrico que, na verdade, ele tem 4 núcleos de cristais alternados. E eles ligam e desligam de uma forma, né, sincopada, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Ele consegue fazer que aquele movimento vire esse também. Então, hoje, existem 2 aparelhos no mundo que conseguem fazer isso, né? Um está acho que é francês suíço, e a gente tem esse novo aí também, que é o PT3, que está ali na mesa. Ele faz esse movimento, né? Obviamente é mais caro, porque é uma tecnologia nova e todo mundo que sai na frente, queima a largada, gasta mais, né? Basicamente seria isso daí. Terceiro ponto, os insertos ultrassônicos, né? Tem que saber se selecionar. Para selecionar, precisa ver o seguinte, geralmente todo o ultrassom tem essa nomenclatura, esse chaveamento aqui, ó, G, P e E, né? Para que serve, né? Ali em cima, dá para vocês verem? Você seleciona, né? É para o tipo de ponta que você vai usar, né? As pontas do tipo G que a gente fala, né? São as pontas gengivais, ou seja, supragengivais, né? Então é para ser usado aonde? Na coroa. Então são insertos específicos para fazer debridação daquele cálculo na coroa dental, né? As pontas P são pontas diferentes, é outro tipo de potência para insertos mais finos, delicados, que vão ser usados. Podem ser usados tanto na coroa, mas não se deve usar, porque você desgasta ele muito mais rápido, mas são feitos para a área subgengival. E os insertos E, que são feitos para a endodontia, que não é a minha vida, só do pessoal maluco aí, deixa eles fazerem, tá? Mas é para ser usado no aspecto intracanal, porque são pontas para isso também, tá? As pontas G são pontas muito parrudas, são pontas muito volumosas, que foram feitas para tirar aquele depósito de cálculo pesado, né? Supragengival, né? E que vocês vão rir, mas é fácil tirar, porque uma coisa é o cálculo aderido ao esmalte, outra coisa é o cálculo aderido à raiz, né? O cálculo aderido ao esmalte, ele se destaca. Então é muito comum você ver aqueles pedaços enormes saindo. O cálculo na raiz, ele é diferente, ele é pulverizado. 90% dele você não vê. Ele se pulveriza e sai com aquela água junto lá. Às vezes um ou outro sai mais escuro, velho. Nossa, dá aquela felicidade, né? Mas é um ou outro, é muito pouco. A maioria dele está saindo. Então é um negócio que você tem que crer que está funcionando. Mas está funcionando. Até porque é subgengival, você não está vendo nada, né? Então é diferente. Então são pontas para isso. As pontas P são pontas mais delicadas, que é justamente, por favor, são pontas justamente para você poder entrar e trabalhar na superfície radicular, subgengival, né? E tirar e vir a trabalhar de uma forma mais delicada, controlada. Porque, obviamente, se for trabalhar com uma ponta G na raiz, você vai danificar aquela raiz, né? A superfície dela, né? Então, são insertos específicos para isso. Então, o inserto G é para isso mesmo, ó. Para você raspar
o aspecto coronal dos dentes, aquele que obviamente está supragengival. Ah, mas e se eu tenho uma raiz exposta, com muito cálculo também ali? Pode trabalhar com G, mas dá um acabamento depois com a ponta P, né? Para poder trabalhar direitinho sobre aquela área, né? Então aqui são pontas específicas para essa área. As pontas P, por sua vez, são pontas desenvolvidas para raspagem subgengival, ou no aspecto radicular dos dentes, né? Pode-se usar também para raspar, né, as coroas do nosso dente, eventualmente sim, mas não é feito para isso, até porque ela se desgasta e você vai perder aquela ponta muito mais rápido. Ela é feita para uma área e dura o suficiente desde que você use ela de uma maneira correta, né? Então pode usar? Pode, mas tenha certeza que ela vai durar muito menos do que você imaginaria, né? Então todos esses vídeos que a gente vê, pessoal, que estamos cheio aí para ver na internet, né? Chuva de, né, pessoal, likes, aquele negócio, coisa e tal. Na verdade, isso daqui é tudo raspagem supragengival. Você pega uma pessoa que não é dentista e treina, ela faz isso. Os higienistas lá nos Estados Unidos fazem isso, é isso que eles fazem. O periodontista vai pegar depois, que é fazer o, né, o ajuste fino, né? Agora, isso daqui, que o pessoal, né, publica, dá um prazer em ver coisa e tal, isso não é difícil. Essa é a parte mais fácil, inclusive. O difícil é a raspagem subgengival. Você não enxerga, você não tem acesso, às vezes, físico, visual, precisa treinar para vir a fazer. E é, sim, vamos dizer, a parte mais desconfortável. Precisa treinar também para fazer isso de uma maneira menos indolor, até para que o paciente venha, né, a se sentir à vontade para voltar em outras sessões, né, para fazer isso daí. Então, o que a gente sabe hoje sobre essas pontas mais delicadas, né, os insertos finos, né? Então, o que a gente sabe é que os insertos finos, realmente, eles são menos agressivos às raízes, né? Então, aquelas pontas que a gente compra G, coisa e tal, não se deve usar. Além de dar um desconforto muito grande, eles causam muito dano superficial à raiz, né? Então, tem que usar os insertos mais finos, mais delicados, que, consequentemente, são os insertos daquela faixa intermediária, que é o P, tá? Os insertos da linha P. O que a gente sabe também é que os insertos, né, finos, para entrar dentro de uma raspagem subgengival, são, naquela fase inicial, que você está tirando volume, são muito mais eficientes que as curetas. Ele tem um desenho mais delgado. Você consegue chegar, às vezes, mais fundo, de uma maneira mais precisa naqueles defeitos, né? Às vezes, defeitos compostos, coisa e tal. Ele é tão mais eficiente até do que a sonda periodontal. Todo mundo sabe aqui que se a gente não faz o mapeamento mais hoje, quando o paciente chega e você sonda lá, você não consegue sondar, porque às vezes tem um cálculo ali e a sonda não desce, né? Então o ideal é raspar, fazer essa primeira sessão, a segunda, e repetir a sondagem. É outro exame. Consegue fazer de uma forma muito mais precisa até, né? Mas a que a gente sabe é que essas sondas, elas conseguem descer nesses defeitos mais profundos de uma maneira mais eficiente que os instrumentos manuais. Então, para aquele conceito começar com a raspagem mecanizada, para depois ir para manual, é extremamente factível, né? Funciona muito bem, né? Tá aqui, ó, a sonda ela penetrou em bolsas profundas, mais do que a cureta, né? E do que a própria sonda, tá vendo? Ela consegue chegar em defeitos até infraósseos, coisa que uma cureta, por mais afiada ou menor que seja, ela não vai conseguir. Às vezes, na hora de sondar, você não consegue fazer com que uma cureta desça a mesma coisa que a sonda. É muito comum isso, né? Então, o que acontece? A sonda, ela consegue, a sonda mais perfilada, reta, a gente consegue trabalhar com ela nessas áreas, né? Principalmente naquelas duas primeiras sessões da terapia básica, né? Você consegue entrar até em situações onde há a presença de abscessos, coisa e tal, funciona muito bem, tá? Então, aqui, ó, como é que você deve trabalhar com uma sonda delicada, ó? Dá para vocês verem? Né? Essa é uma sonda P3, ó. Você vai trabalhando, tirando o cálculo. Imagine que isso daí está subgengival, hein, pessoal? Aqui está fácil raspar. O cálculo tá vermelho, tem um contraste, né? Mas não dá para você tirar o dente e fazer isso no paciente. Mas você vê, a gente vai raspando por progressão. Você tira primeiro uma camada de 1 milímetro, daí você desce mais um e vai. Aquele negócio de tentar aprofundar numa área, depois tentar descer mais fundo em outra, sempre você vai esquecer alguma coisa, né? Esse é um protocolo que chama mapping scaling, né? Você vai fazendo
mapeamento da superfície radicular para não deixar nada para trás, né? Mesmo não enxergando nada, porque está subgengival, né? Então você vai fazendo essas coisas, vai trabalhando desse jeito. Está vendo que é um movimento muito sutil, ó, e você vai indo por área. Você sente que está raspando? Não, porque a esmagadora maioria do cal que está lá, ele vai ser pulverizado. Pode falar, acho que é para gravar lá. Ah, daí nós temos insertos só para isso daí. Vou falar também, né? Mas dá para entrar com isso, só que a chance de vir a lesionar é muito grande, a região da fúria. Então tem insertos específicos para isso, tá? Ah lá, insertos de perfil fino resultam também em menos sensação de dor. Esse trabalho é sensacional. Por quê? Eles pegaram os insertos finos e os insertos tipo G, né? E compararam entre os pacientes em uma consulta. Então foram lá, foram fazendo a consulta com um inserto, uma outra aplicaram outro tipo de inserto no mesmo tempo, né? E olha o que eles conseguiram, né? Aqui, ó, é o inserto regular. O que acontecia? A pessoa ficava com um dispositivo, conforme ela ia sentindo dor, era de borracha, ela apertava menos ou mais, conforme ia raspando, né? Então você vê com o inserto G, raspagens subgengivais, olha como a pessoa sentiu dor. Naquela horinha lá que ela passou lá, né? Trocou o inserto, voltou em outra sessão. Inserto delicado, P. Olha como ela sentiu agora. Isso, obviamente, com um dentista treinado, sabendo a força, a pressão, né? Então, são insertos que também fazem com que você execute o mesmo trabalho, eu não diria o mesmo, de forma até mais eficiente no aspecto subgengival e causam menos sensibilidade e desconforto para o paciente também. Isso daí é muito bom, né? A rugosidade também, quer dizer, como é que a superfície radicular fica, né? Depois que você raspa. Isso depende do inserto que você usa, né? Do ângulo que você entra, vocês já começaram a ver que isso tem a ver também da forma como ele oscila, né? A força lateral que ele tem e o ajuste da potência, que, como eu falei, tem a ver com o tipo de inserto que você usa, né? Então, o que a gente sabe, a gente tem que trabalhar com o inserto sempre angulando ele de 0 a 15 graus em relação ao seu dente. É a máxima eficiência que você vai ter, né? Se você for angular ele de uma forma oblíqua, né? Primeiro que você não raspa nada, né? E acaba, às vezes, até danificando a estrutura do dente que o rapaz vai ter lá, né? Seja ela radicular ou até coronária, né? E além de ter desconforto, né? Muito pronunciado em relação ao que o paciente vai ter. E a força que a gente tem que usar, né? Quer dizer, essa pressão que a gente faz no inserto, né? Ela tem que estar de 0,5 a 2 newtons, né? É delicado, é bem delicadinho, né? Porque é um negócio que tem que ser feito de uma maneira a não colocar força. Ah, não está saindo tato, agora a pessoa vai lá e coloca mais força. Primeiro, desconforto. Segundo, você anula a vibração, o chicote que aquela ponta faz. Então, quer dizer, é um desastre em todos os aspectos, né? Então tem que amplificar a força. Só para você ter uma ideia, a força que a gente aplica numa cureta para poder ativá-la e vir a raspar está em torno aí de 65 a 70 newtons. E esse é o grande erro. As pessoas usam as sondas periodontais como se fossem curetas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que mudar totalmente esse tipo, né, de pressão. Outro problema, conforme você vai usando as pontas P, conforme você faz mais pressão, diminui a oscilação dela, né? Então não adianta fazer força, né? Tem que, na verdade, trabalhar com ela como se fosse uma sonda periodontal, como se estivesse pincelando o dente, né? Porque acontece, a sonda ela vai variar, dependendo do modelo, de 7 a 25 micra e de movimentação. E aqui, ó, você tem 5 micras entre os canalículos que estão naquela região mais cervical, né? Então, se aperta muito, ela para de raspar, não faz nada, né? E só transfere desconforto e dor. Então, o conceito é esse, usar a sonda periodontal, a sonda de ultrassom, como se fosse uma sonda periodontal. Nunca usá-la como se fosse uma cureta. É isso que no curso lá a gente pega os alunos e treina, porque tem que mudar isso daí. De uma forma ou outra tem que se mudar. Porque senão não vai estar usando de uma forma correta, né?
Então ali, ó, como é que você vai usando? Fazendo uma pressão como se estivesse pintando mesmo. Como se fosse uma canetinha de hidrocor que a gente usava, eu usei muito para fazer desenho, né? Você vai pintando o dente, né? E é suficiente. Funciona? Funciona. O problema é que você criar essa sistemática para que a gente possa fazer a coisa funcionar, né? Muito bom. Irrigação é outra coisa que eu não falei, mas tem que se usar. Todo tratamento periodontal com sondas, né? Com sondas ou com insertos periodontais, com ultrassom, tem que ser feito com as sondas periodontais. Porque tem que ser feito com irrigação. Primeiro, para não esquentar tanto o dente, isso não vai mudar muito, mas é para evacuar tudo aquilo que está sendo liberado, né? Para que a gente possa falar. Ah, quanto tem que sair de água? Na faixa aí de uns 20 ml, coisa e tal. Ou seja, com uma garrafinha daquelas dá para você trabalhar meia hora, uns 40 minutinhos assim. Depois tem que encher outra. Uma garrafinha de uns 350 ml, tá? Importantíssimo também sobre as sondas, sonda gasta, né? Que eu brinquei lá que o cara usa a mesma sonda há 10 anos, né? Ela gasta com uma broca, tem que trocar, tem que trocar. Então, o que a gente sabe que quando você perde 1 milímetro, você perde 25% da eficiência, daquele chicote dela. Perdeu 2 milímetros, ela cai para 50%. É a hora de se trocar. Todo o aparelho de ultrassom hoje vem com uma reguinha para você checar a ponta. É uma reguinha para você ver se ela está gastando ou não. Gastou 2 milímetros, joga fora sem dó, compra outra mesmo, né? Tem aqui uma ponta íntegra, ó, uma ponta depois que ela gasta, ó. Então ela perde muita estrutura, né? E não vai performar da mesma forma que uma sonda nova. Então tem que jogar fora, tem que jogar fora. É um negócio que a gente fala e as pessoas são muito relutantes a isso, né? Mas é o mesmo conceito de uma broca diamantada que seja. É o mesmo conceito, tá? Muito bom, indo para o item 4, né? Os insertos ultrassônicos multiangulados, né? Que eu falei, né? Às vezes vão ter área, lógico, toda área que você conseguir entrar com inserto reto, você deve entrar, porque ele realmente trabalha melhor do que o multiangulado, né? Então deu para trabalhar em toda área que deu um reto aí, trabalhe com aquele lá. Agora vai ter áreas que você não vai conseguir trabalhar, tá? Aí você vai usar os insertos multiangulados, né? Que eles têm dobras, né? Como se fosse uma cureta 11, 12, 13, 14, né? Você conseguir acessar as áreas interproximais, ou seja, ele vai raspar assim aqui, ó. Você entra com o inserto assim, ó. Esse daqui é a nossa caneta, né? Então ela vibra assim, não vibra? O transdutor, ele tem vários ângulos que ele transfere essa vibração, ele faz isso aqui, ó. Ele não faz aquele movimento de bater. Então, efetivamente, ele raspa. Então, para regiões interproximais, entradas de furca, funciona muito bem isso daqui, tá? Então, ali, ó, espaços interproximais, regiões interproximais, ele encaixa certinho, né? E ele é isso mesmo. Um lado você raspa todas as faces da direita e outro raspa todas as faces da esquerda e dos seus dentes, né? Então, o inserto reto, aonde você vai usar ele? Basicamente aí, ó, nessas áreas. Trabalha-se muito bem nessas áreas, né? Já o inserto multiangulado, você vai trabalhar onde? Nas interproximais. E ele funciona muito bem nesse aspecto. Então, o inserto reto que trabalha assim, né, que ele se movimenta e dessa forma, você vai trabalhar exatamente nessas áreas aqui, ó, nas áreas livres, né? Vai trabalhando nessas áreas, todas elas, né? Todas as faces livres, tá? E os insertos multiangulados, você acaba trabalhando nas áreas interproximais. Então isso aqui é para inserir do lado esquerdo do paciente, né? Então você vem aqui, ó, também trabalha nessa, né, movimentação e você vai trabalhando com ele nas faces interproximais, ó. Dá para ver? É? Pode. Você viu que naquele gráfico lá tinha? Você pode usar. É mais fácil entrar até em pé, dá para entrar, né? Mas se você já está com ele lá, você já aproveita e faz, né? Então como é que eles funcionam? Ó, você consegue entrar subgengivalmente, ó, e você vai trabalhando a superfície interproximal, sem ter que mudar a posição da caneta. Você entra com a caneta no mesmo eixo que a gente está acostumado. É? São pontas específicas. E aí, ó, você vai trabalhando com ela do lado direito, do lado esquerdo.
É super legal, funciona muito bem, né? Então não dá para trabalhar com uma ponta só hoje, precisa trabalhar com outras pontas, né? E aqui por palatino, ó, você vai por palatino, ó, mesma coisa, ó. Né? Só que palatino do lado do outro lado. Depois você troca. Por isso que eu tenho dois ultrassons. Eu deixo os dois montados lá e eu troca a ponta e vai indo, vai muito mais rápido. Mas isso é loucura também. Não precisa fazer desse jeito. Tendo um ultrassom já tá bom, tá, pessoal? Tá? Tá ótimo fazer isso daí, né? Os insertos ultrassônicos diamantados, tem as pontas diamantadas hoje, que são muito boas para cirurgias, fazer ao longo das cirurgias periodontais, né? Então, via de regra, sempre através de retalho. Por quê? Porque o diamantado detona a raiz. Então, você precisa ter acesso físico e visual para saber o que você está fazendo. Mas é muito bom. Então, ele tem diamante na ponta e a oscilação acaba fazendo um desgaste muito mais específico, né? Só que eles foram feitos, indicados para se fazer raspagem radicular. Não é para usar no esmalte, desgasta o esmalte. A não ser que você queira fazer uma cavidade, né? Tirar um excesso de cimento, de uma cimentação, dá até para usar. Agora, tirar mancha, manchinha, imagina, se desgasta é mesmo que passar uma broca para tirar uma mancha. Não tem cabimento, né? É? Pode usar ponta G, mas daí você tem que usar os sistemas de abrasão, seja eles por pressão ou rotatórios, né? Então, jato de bicarbonato. É? Não, não, alisar o que você disse? G é na. G só tem. Não, G é para se usar nas coroas, tá? E P é para usar naquelas raízes, né? As pontas diamantadas são todas P. Não tem G, ponta diamantada, que é para ser usado na superfície radicular. Não, tô te perguntando o seguinte, Pode falar, as pode falar. manchinhas, se eu tenho manchas, Manchas no dente. é, Tá. aí, por exemplo, manchas supra, né? As manchinhas estão. Aí você usa a ponta G mesmo. Na coroa, né? Na coroa, isso. Tá, mancha. Ultrassom não foi feito para tirar mancha, viu? A não ser que seja um depósito extrínseco. Se for manchinha de café, coisa e tal, são sistemas de abrasão, que pode ser a ar ou rotatórios, que é escovinha, discos, coisa e tal. O ultrassom Obrigada. não foi feito para se tirar mancha. Porque às vezes você quer ficar tirando a mancha, insiste e danifica o esmalte. Tá bom? Isso é importante falar. Então aqui as pontas a gente trabalha sempre no aspecto subgengival. Agora tem que ter cuidado, porque elas danificam a superfície. Para isso tem que fazer isso a campo aberto, que é melhor, né? Agora, é legal porque você pode trabalhar em superfícies mais e adianta, dá uma acelerada naquela cirurgia que você vai fazer, né? Então tem que ter muito cuidado e sempre depois de pontas diamantadas, trabalhar com a cureta para tirar qualquer imperfeição que possa ter ficado, né? Isso via de regra em qualquer cirurgia, né? Agora, na hora de fazer cirurgia, elas funcionam muito bem mesmo, porque elas conseguem fazer com que você tire depósitos mais pesados e consiga raspar os dentes, às vezes reperfilar uma raizinha também, você consegue fazer com as pontas diamantadas, né? Agora, ela raspa com um ultrassom, tá vendo? Só que é o seguinte, danifica muito mais a superfície do dente. Então, a necessidade de se fazer isso com um retalho aberto é quase que mandatória, né? Descer um defeito sem enxergar o que está fazendo, você vai sulcar o dente, não tem jeito, tá? Indo para o nosso sexto último tópico, são as pontas esféricas, né? Nós temos pontas de ultrassom com uma bolinha esférica de 0,8 a 0,6 em milímetros. São pontas que foram feitas para se raspar defeito de furca, entrada ou furcas grau 3, você pode até usar, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você consegue trabalhar tanto em entradas de furca, como defeitos em entrada. A sonda, ela trabalha de uma outra forma, e a gente usa ela de uma outra maneira por conta do movimento que ela faz, né? Imagine um chicote agora que tem uma ponta lá, e oscila de uma forma mais violenta, né? Então, não se deve usar como uma sonda convencional. Tem gente que fala para usar isso daqui, ó, para dentes sensíveis, que é uma mentira isso daí. Na verdade, ela tem uma amplitude muito maior. Ela, inclusive, tem um corpo de metal mais grosso, que é para não vibrar tanto.
né? Tá vendo? Você usa a mesma potência, só que ela tem um corpo, uma massa de metal muito maior, então ela transfere menos e vibração para ela. Isso? Esférica para quando se faz cirurgia em retalho. Com e sem. Às Sem vezes você também? tem defeito de furca, você quer entrar dentro para ir para raspar, é ótimo. Por exemplo, manutenções. O cara volta para uma manutenção, tem um defeito lá, você consegue raspar ela. Consegue raspar muito bem. Né? O mesmo aparelho, todos são insertos que vocês usam nesses aparelhos aí, tá? Porque cada inserto tem uma baioneta, que é uma rosca, né? Então, cada marca tem uma baioneta. Aqui a Ox usa a baioneta E, que é a mesma do MS, se eu não me engano, é a mesma que a Ox está fazendo. Uma série de marcas, né? Daí tem a P, tem a C, tem outras pontas. Precisa saber isso. Uma você não consegue rosquear e na outra, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar essas áreas. Por que é importante ter essa bolinha aí, né? Porque o teto da nossa furca, ela é muito delicada, é uma área muito fina. E a câmara pulpar está muito próxima. Se você entra com um inserto com movimento retilíneo, simples, às vezes você pode sulcar aquela área e causar uma exposição. Eu já vi vários casos desse acontecer. O cara vai fazer esse tratamento periodontal, tem que procurar um endodontista para fechar aquela abertura com um MTA. Olha o trabalho, né? Que deu, né? Então essa é uma área que é onde a câmara pulpar está muito próxima. Então não dá para você raspar, entrar com instrumentos convencionais. Daí o que acontece? A gente usa o inserto com a esfera, né? Na hora que ele vibra, pessoal, ele vibra igual aquele outro lá. Só que a área de atuação de um e de outro é diferente. No inserto reto é essa lateral dele aqui. Sabe aqueles 2 milímetros que desgastaram? É ali onde você raspa o dente. A minha sonda é grandona, eu vou tentar encostá-la inteira. Não funciona assim. São aqueles 2 milímetros terminais, que é o que gasta, né? Aqui é essa área aqui, ó. E como é que você vai raspar? Em vez de entrar com a sonda assim, ó, fazendo isso, ou assim, ó, né? A gente coloca essa sonda e vem fazendo esse movimento aqui, ó. Faz assim, eu vou mostrar para você. É isso aqui, ó. Não pode ficar fazendo vai e vem, senão suca. Você coloca ela e puxa para fora. Coloca ela e puxa para fora. Ah, eu quero pegar mais um pouco não só em cima, aqui a lateral. Puxa para esse lado. É? Dentro da furca ou naquela entrada, né? É isso aqui. Faz aí, vou mostrar para você. Que a gente entraria com o ultrassom assim, né? Aqui você não fica fazendo assim, ó. Você coloca ela e puxa. Coloca e puxa. Coloca e puxa para o lado, coloca e puxa para o outro. Seja a furca grau 3 ou a furca grau 1, a entrada, né? Então é muito bom para raspar furca também. Defeitos de furca, né? E é o instrumento adequado para isso. O outro não é. O diamantado, então, esquece, né? Você detona aquilo lá de uma forma irreversível, né? O que não se deve usar? A ponta. Existem pontas de ultrassom diamantadas para fazer cavidade. Vocês já devem ter visto, né? Para fazer classes, fazer slots, fazer inlays, né? E até esféricas para você fazer acesso, né? Fazer preparo. Qual é a área desses insertos que você usa para fazer esse desgaste coronal, né? É a ponta deles. É justamente o que a gente não deve usar para fazer a debridação. Então tem que prestar atenção nisso daí, tá? Então aqui, ó, uma ponta de furca só para mostrar para vocês, ó. É uma área que uma ponta, você não deve entrar com uma ponta convencional, você vai trabalhar com a pontinha de furca lá. Então sempre é que nesse eixo não dá para ver que a gente está entrando e puxando, né? Mas aí você começa a usar, ó, você vai lá dentro, ó, e vem puxando, ó. Coloca e puxa, tá vendo? Fazendo esse movimento assim, ó. Né, ó. Ela escapa um pouco e escorrega, mas você vai colocando, ó. E ó como ela vem tirando tudo aquilo, né? Então você vai... Dá para ver agora como é que vai fazendo? É como se fosse uma enxada, né? Mas olha como você consegue entrar lá dentro. Agora, se a furca, desculpa, é muito perfilada, daí você pega um inserto bem fininho e com cuidado, você entra só naquela área.
mas só ali. Com cuidado, sabendo que ali a chance de você vir a lesionar o dente é muito fácil, né? Mas olha como é que ela funciona. Agora, ele é um instrumento volumoso, para não virar um chicote e fazer uma cavidade naquela área. Né? Beleza? Pessoal, 6 pontos, dei os 6 pontos, mas queria dar uma pincelada nesse assunto, né? No curso a gente fica falando 2 dias sobre isso direto, aí mostra todas as pontas, dá para a gente discutir um pouquinho mais, tanto a seleção como a escolha, né, do ultrassom, para usá-lo exatamente como isso, uma ferramenta imprescindível hoje, para se aplicar o tratamento periodontal. Porque, na verdade, mudou muito, né? A gente precisa fazer de uma forma mais dinâmica, assertivo e no aspecto microbiológico mais eficiente. E o ultrassom é a ferramenta para a gente fazer isso daí. Pensar que você vai fazer isso manualmente, a chance de dar errado é muito grande, tá bom? Quem quiser entrar em contato, fazer pesquisa, alguma pergunta, seja ela qual for, esse é o link aí para entrar no meu Instagram. Daí vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Agradeço a atenção de todos, sei que foi meio corrido, né? Mas em 1 horinha é o que a gente consegue fazer. Tá bom? Obrigado, pessoal. Só um momentinho que a doutora ela tem uma palavra. Ah, tá.